Olá pessoal, aqui é Ana Maria do canal Dia a Dia na Escola e hoje nós estamos falando de inclusão. Você sabe qual é a função daquele professor que fica lá na sala recurso? Por que o seu filho tem que participar da sala recurso? Você sabe disso? Você sabe esse motivo? Vamos lá, vou te explicar tudo nesse vídeo, mas antes eu peço que você clique aqui na palavrinha inscrever. Inscreva no canal, dá o seu like, seu joinha, já clica no sininho para todas as vezes que eu soltar um vídeo novo você receber e compartilhe esse vídeo com todos os professores de apoio, né, de AEE e pais também de alunos que têm um filho com alguma necessidade especial, para ele saber qual é o direito dele, tá bom? Aqui em Minas Gerais temos essa lei que é a Bíblia, vamos falar assim, né, pequenininha, que tem tudo sobre a inclusão. Eu adoro, essa lei é perfeita. Se você não conhece, vai lá no Google, digita, baixa no seu computador aí, porque é essa legislação que rege em Minas Gerais, que é uma resolução 4256/2020. Essa resolução tem tudo. Função do professor regente, do professor de apoio, do professor da sala recurso, tem tudo. O que tem que fazer, quais são os direitos dos nossos alunos com necessidades especiais. E no vídeo de hoje vou falar sobre sala recurso. Eu recebi um vídeo, uma pessoa falou assim: Ana, esse ano eu peguei a sala recurso. O que eu vou fazer com esses alunos? Qual é o meu trabalho? Então vou falar para vocês qual é o seu trabalho de acordo com a legislação de Minas Gerais. Aí no seu estado, se tiver outra legislação, pesquisa. Se não tiver, baixa essa aqui e segue, porque ela é muito boa, viu? Ela tem o passo a passo de tudo que você tem que fazer. Primeira coisa, aqui em Minas, gente, quando um professor de escola pública, para que ele seja professor de apoio, acompanhar o aluno lá na sala, ou para que ele trabalhe na sala recurso, ele tem que ter pedagogia, e tem que ser formado em alguma pós-graduação em inclusão, alguma pós que fale alguma coisa na área da inclusão. Mas tem que ser uma pós-graduação de inclusão, de alguma coisa de necessidade especial, tá? Então, tem que ser voltado nisso. Tem que ter pós-graduação, porque ele ganha mais por isso. Aqui em Minas, o professor de apoio e de sala recurso ganha mais do que um professor regente. Então ele tem que fazer por merecer. Esse é o primeiro ponto. Aí tem dois tipos de contratação. Tem aquele que acompanha o aluno em sala de aula, que eu já até falei um vídeo sobre isso. Vou deixar o link aqui para você. É o vídeo anterior a esse. Vou até colocar no final desse vídeo. E o professor, ali eu já explico o que ele tem que fazer, a função dele, tudo certinho. E tem o de sala recurso. Então vamos lá. O que o professor de sala recurso tem que fazer? Primeira coisa que ainda fala em parágrafo único aqui, é desenvolvimento, qual é a sua função? É o desenvolvimento da cognição, metacognição, atividades de enriquecimento curricular e o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização. Ajuda, técnicas e tecnologias assertivas para o estudante público de atuação especial. Essa é a função básica. O que significa isso? É aula de reforço? Não, não é aula de reforço. Para isso, para explicar o conteúdo, tem o professor de apoio da sala de aula. Então, não é aula de reforço. Mas, você tem um aluno, vou dar um exemplo. Um aluno, ele é surdo e mudo. Para que serve a sala recurso para ele? Para você ensinar Libras, por exemplo. Para você dar habilidades para ele, trabalhar habilidades, é melhor esse termo, trabalhar habilidades para que ele aprenda com mais facilidade o conteúdo que o professor está ensinando lá na sala. Então, você vai trabalhar atividades cognitivas, físicas, o que for, para que ajude a facilitar a aprendizagem lá na sala. Não é o conteúdo da sala, não é reforço, não é nada disso. Você vai trabalhar através de jogos, de brincadeira, de atividades, de alguma coisa no computador. Você vai trabalhar com materiais para que ele se desenvolva habilidades que vão auxiliar a aprendizagem dele lá na sala de aula. Deu para entender? Então não é o conteúdo que você vai trabalhar.
Você tem lá na sala recurso, lá que a gente tem na escola, tem muitos jogos, tem uma mesa grande lá com umas coisas do alfabeto, para que ele consiga ler lá na sala de aula. Tem uns jogos no computador específicos para eles, para que ele se desenvolva e consiga entender o conteúdo lá na sala. Tem figurinhas, álbuns e um monte de coisa com braille, com linguagem de sinais. Tudo isso você vai trabalhar para que ele consiga entender o conteúdo que está sendo trabalhado na sala. Mas não é o conteúdo da sala. Isso tem que ficar muito claro aqui. Depois, a sala recurso ela é obrigatória para estudantes de educação especial no contraturno. Não pode ser no horário de aula. No horário da aula, ele está na aula. Ele tem que assistir e participar da aula. À tarde, se ele estuda de manhã, ele tem que vir à tarde para participar da sala recurso. Se ele estuda à tarde, ele tem que vir de manhã. Tem que ser no contraturno, porque é outra atividade, tá? E aí que pega. E outra coisa, só pode oferecer para alunos que tenham laudos médicos com necessidades especiais. Ah, esse aluno eu desconfio que seja autista. Vai para a sala recurso. Não pode. O responsável tem que levar o médico, tem que fazer os exames, tem que ver o que ele tem, para depois ele poder participar da sala recurso. Por quê? Porque às vezes ele não é só autista, às vezes ele tem deficiência intelectual, às vezes ele tem TDAH, às vezes ele tem TOD, às vezes ele tem outras altas habilidades, às vezes ele tem outras deficiências, né, que a gente chama de múltiplas deficiências. E o professor que está lá na sala de recurso, ele precisa saber o que certinho o aluno dele tem para que ele possa trabalhar as deficiências dele. Então ele não pode simplesmente, eu acho que tem, vem cá que eu vou te dar qualquer coisa. Não, tem que saber ao certo o que ele tem, porque ele precisa de um acompanhamento fora da escola com psicólogo, TO, fono, sei lá, depende do que ele tem, né? Neuropediatra. Além desse tratamento que a família faz por fora, a escola ainda oferece a sala recurso. Então, só para alunos que têm laudos médicos. Quem não tem, você não pode trabalhar, você não sabe o que ele tem. Você vai trabalhar o que com ele se você não sabe o que esse menino tem? Tem que cobrar da família que leve ao médico para trazer um relatório para a escola. Quantas pessoas, então, o professor de sala de recurso pode atender? Ele pode atender no mínimo 8, no máximo 20. Tudo depende do tamanho da sala, da necessidade do aluno. Por exemplo, lá na escola a sala é mínima. A sala a professora consegue atender no máximo 4 alunos. Mas tem aluno que tem que ter um horário só para ele, porque a necessidade dele exige 100% de atenção da professora da sala de recurso, porque precisa ficar só com ele. Então, tudo depende. Você tem que sentar junto com a coordenação pedagógica para que eles organizem o horário desses alunos. Quantas vezes por semana? Você vai ter que ver junto com a coordenadora. Pode ser 2, pode ser 3, no mínimo 50 minutos de aula, no mínimo. Pode trabalhar 1h30, 1h, 1h15, 2 horas por dia. Sei, você decide com a coordenação, porque tudo depende da necessidade especial desse aluno. Será que ele aguenta 1 hora? 1h30? Quanto tempo ele vai aguentar? Então, qual vai ser a atenção dele? Ele fica cansado? Não fica? Ele vai vir que dia? Segunda, quarta e sexta? Então tem que montar um horário, porque o professor da sala de recurso tem que estar na escola 24 horas. Ele tem que ficar a tarde inteira na escola. Então precisa ocupar o horário desse professor, né? Da sala de recurso. Depois, e por último, a competência dos professores que atuam na sala de recurso. Qual é a competência principal ali, né? A elaboração da execução do plano de atendimento educacional especializado, que é o PAE, tá? Que identifica necessidades educacionais do estudante e que defina os recursos a serem utilizados, as atividades a serem desenvolvidas e o cronograma de atendimento. Então, quando o professor fala o que eu vou fazer com ele, na verdade sou eu que tenho que perguntar para o professor o que você vai fazer com esse aluno, porque ele estudou para isso.
Então ele estudou, ele sabe o que ele tem que fazer, ele fez pós-graduação, ele sabe qual é a deficiência do aluno, ele sabe o que tem que ser trabalhado. Então, na verdade, a pergunta aí é ao contrário. Você, professor da sala recurso, vai ter que falar para o coordenador, para o professor de apoio, para o professor regente, o que você vai trabalhar com ele, qual assistência você vai dar, qual é a deficiência dele, qual é a dificuldade desse aluno e como você vai fazer aí. E qual vai ser o horário dele também. É isso, o trabalho em si da sala recurso é essa. Não é complicado. Na verdade, você tem que ir lá na secretaria, na pasta individual do aluno, ler todos os laudos, fazer uma entrevista com os pais, qual é qual é o tratamento que ele faz lá fora, pedir laudo de tudo, e aí você vai traçar o seu PAEE, que é o seu plano de ação, o seu plano de atendimento educacional especializado com esse aluno que deve estar no PDI, junto lá das anotações do professor regente, da coordenação pedagógica e do professor de apoio. Combinado? E é isso, gente. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau.